Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal. Eu sou o Dr. Edson Urubatã. No primeiro vídeo nós abordamos sobre o efeito Halo, o Halo Effect de Edward Thorndike, sobre o preconceito. Esse segundo vídeo, ou segunda parte, nós iremos desdobrar o efeito Halo, mas num ambiente escolar, num ambiente acadêmico, numa relação entre professor e discente, professor e aluno, ou entre pais e filhos. Urubatã, por que é tão importante saber do Halo Effect na relação de pais e filhos, entre professor e aluno? Bem, vamos relembrar o que é Halo Effect para quem não viu o primeiro vídeo. Halo Effect é quando um ser humano julga o outro ser humano, ou julga o objeto, ou faz um julgamento de acordo com a primeira característica que lhe é apresentada. Então, se você é uma pessoa amável, a partir daí eu julgo você por essa primeira característica que foi apresentada a mim. Se você é uma pessoa ranzinza, a partir daí eu julgo você por conta dessa primeira impressão. Então lembrando, gente, o efeito Halo nada mais é do que aquele ensinamento que aprendemos com os avós, dos nossos avós, que é a primeira impressão é a que fica. E por esse motivo é tão importante que os pais, professores entendam isso. Primeiro, na relação entre professor e aluno, se a primeira impressão é que fica e você julga todo o resto, o cérebro humano julga todo o resto em razão da primeira impressão, será que é importante eu cuidar da minha aparência como professor? Será que é importante eu me apresentar melhor? Será que é importante eu fazer uso de um bom vocabulário no ato de conquista do aluno? Lembrando que a informação é indissociável da afetividade. Se você não conquista seu aluno, ele não lhe ouve. Então, se a primeira impressão é importante, ele vai julgar você a partir dessa primeira impressão, olha como é importante a primeira aula, o seu primeiro contato com o aluno. Então, por isso que é tão importante o efeito Halo, você saber que é um sistema que o cérebro usa. Vamos lembrar que neurocientificamente o cérebro ele está preocupado com duas coisas: sobreviver e ter prazer. No caso da sobrevivência, obviamente um desdobramento disso ele está preocupado em evitar a dor. Então ele quer te dar vantagem competitiva, ele quer usar de mecanismo a toda hora para fazer você evitar a dor. Lembrando que a maioria das coisas que acontecem no nosso cérebro nós não controlamos, tá? Até graças a Deus. A gente pode até tentar controlar a respiração, mas tenta aí prender a respiração, seu cérebro não vai dar um jeito de você soltar o ar e de você buscar o fôlego rapidamente. Ele agora, nesse momento, está controlando o seu aparelho digestório, ele está controlando a temperatura, o seu aparelho circulatório, enfim, entre milhares de ações e milhares de sinapses acontecem agora no seu cérebro e, graças a Deus, você não controla. O cérebro tem um mecanismo autônomo, graças a Deus. Pois bem, gente, uma vez que a gente sabe o efeito Halo, como a gente, enquanto pai, podemos ajudar e professor, como a gente pode ajudar o nosso aluno, ensinando o aluno sobre esse efeito. O quão importante ele se apresentar bem nas suas primeiras impressões. Pode ser que uma primeira impressão faça com que ele seja mal visto na sociedade que ele está numa futura entrevista de emprego. Ou, Urubatã, meu filho não vai estar no emprego. Ele vai ter uma relação com os clientes dele, se ele for autônomo, ou se ele for um profissional liberal, se ele montar a própria empresa, ele vai precisar passar uma boa impressão nos produtos. A gente vai falar isso num terceiro vídeo. É muito importante que você ensine isso para a criança. E pais, como eu vou falar isso para o meu filho? Bem, você tem que investir em boas vestes para o seu filho, cuidar da dentição do seu filho, os vocabulários, ele se apresentar bem. Mas meu filho não é eloquente, ele não fala bem. Bem, ele pode ser educado, ele pode falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, respeitar as pessoas mais velhas, independente da sua predileção religiosa, da sua predileção política, da sua predileção sexual. Você respeitar o próximo, você deixar claro que você respeita, não basta só dentro de você respeitar. Você tem que deixar claro, lembrando que é a primeira impressão, não é o que você sente, mas é o que você passa, é o que você transmite. Não basta o que você é, mas a percepção que as pessoas têm de você. A partir dessa percepção, ela vai te julgar todo. Mas Urubatã, eu não tô nem aí pra isso. Meu filho faz o que ele quiser. Se as pessoas tiverem uma impressão má, o problema é delas. Vamos lembrar, pai, isso aqui é sempre uma opinião. Você tem que pegar essas ferramentas e ver o que cabe dentro da sua casa. Se caso você achar isso obsoleto, ok, nós temos que respeitar. Quem disse que esse que vos fala é dono da verdade? Isso aqui é uma verdade científica, foi pesquisado, isso é aplicado na sociedade, é aplicado na psicologia, é aplicado na pedagogia. No entanto, caso você não queira fazer uso, ok, tudo bem, tá bom? Mas é importante, se você quer fazer uso, entenda que dar vantagem competitiva para o seu filho é preponderante, porque quanto mais você prepará-lo, melhor. Lembrando que nós preparamos os nossos filhos, nós preparamos os nossos alunos para encarar a sociedade, para encarar o mundo real. Então você entender dessa ferramenta é fundamental. Com relação aos pais, gente, vamos lembrar que os filhos eles se transformam de criança para pré-adolescente, de pré-adolescente para adolescente, de adolescente para adulto. Nessas fases são crianças e seres diferentes.
diferentes. E toda vez ele vai te olhar de forma diferente. Ele vai ter uma régua maior. E causar uma boa impressão quando essa régua subir é importante. É nesse momento que você deixa de ser o herói para ser apenas pai e mãe. Ou deixa de ser até pai e mãe para ser amigo. E às vezes deixa de ser amigo para ser simplesmente o colega. Dependendo da impressão que você passar para o seu filho, você pode passar isso. Porque ele vai te julgar inconscientemente, até mesmo consciente, com relação a essa régua do efeito Halo. Se ele passa a ver você ter uma atitude agressiva com o cônjuge, ele pode, de repente, a partir daí, te descaracterizar e te desconstruir. Né? Se de repente na maturidade ele passou a ser um adulto e ele viu você com um viés político. Tem famílias que se separam por isso. Evidentemente que o meu sonho era que nós tivéssemos mais sabedoria, que nós pudéssemos nos amar independente das predileções, mas infelizmente não é o que acontece na sociedade. A sociedade está permeada de preconceito. Alguns acontecem esse automático do efeito Halo para nos proteger e alguns são assentosos, são por escolha. As pessoas se julgam infelizmente melhores do que as outras. Ora por religião, ora por aspecto social, ora pelo aspecto racial, pelo aspecto financeiro, social, enfim. As pessoas, infelizmente, estão fazendo uso desse expediente cada vez mais, mesmo com grande número de informações. Nós temos a tendência de ficar em grupos. E quanto mais a gente fica em grupo, mais a gente fica preconceito. A gente não quer ouvir o outro, graças a esse efeito Halo, lembra? Você ouve uma primeira característica, se aquela característica se opunha ao que você gosta, ao que você tem predileção, você dá um unfollow e não ouve mais a pessoa. Aquela pessoa não presta, nada que ela tem presta por conta de uma única característica que se apresentou bem. Então, gente, dito isso, lembre-se de uma coisa, a primeira impressão é a que fica. Então é muito importante, é claro que isso não acontece 100% dos casos, mas acontece em boa parte deles. Então, já que nosso cérebro usa desse expediente, é importante que a gente saiba e encontre mecanismo para minimizar o impacto que isso pode gerar, essa atitude pode gerar. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber o que vai ter no vídeo 3, antes disso, por favor, se inscreva, tá bom? Compartilhe com seu amigo e comente o que você acha, como isso pode ser preponderante, se você tem algum caso que você já passou no ambiente escolar entre pais e filhos e impactaram uma vez que o efeito Halo aconteceu e você agora sabe que foi graças ao efeito Halo ou, infelizmente, devido ao efeito Halo que você passou por uma situação, tá bom? Que Deus abençoe vocês, te aguardo no próximo vídeo.